Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 62 e 63 do curso de Química 1. O assunto desta aula é radioatividade 2. Bom, na aula anterior eu falei o conceito de radioatividade, eu falei que os núcleos instáveis, que têm maior quantidade de prótons, que sejam núcleos maiores, com mais massa, são núcleos mais instáveis, e quando o núcleo for instável, ele se quebra e ele emite partículas radioativas, formas de radiação, e também forma dois núcleos estáveis e também libera energia. Bom, eu falei das principais formas de radiação, falei da radiação alfa, que é o núcleo de hélio, tem baixa energia, baixo poder de penetração, alto poder de ionização e tem 10% da velocidade da luz. Falei também da partícula beta, ela tem 90% de velocidade da luz, moderado poder de ionização, moderado poder de energético, moderado poder de penetração. E falei da onda eletromagnética, não é partícula, é onda eletromagnética, a radiação gama, que tem a velocidade da luz, portanto tem uma altíssima energia, um alto poder de penetração e causa vários prejuízos para a saúde humana. Bom, falei que quando os átomos eles se quebram, ou melhor, se ocorre uma fissão, um átomo, ele pode emitir as ondas ele pode emitir as partículas alfa e as partículas beta. Ao emitir as partículas alfa ou beta, ele forma um novo átomo, e esse novo átomo, se emitir a partícula beta, vai ter a massa -4 e o número atômico -2. E se emitir uma partícula beta, vai ter a massa conservada e vai somar o número atômico. E se tiver os dois, a gente entra em um sisteminha com duas incógnitas, ok? Bom, nesta aula a gente vai falar da cinética da desintegração. O que é isso? A cinética da desintegração fala do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo transcorrido para que metade da quantidade de um certo material radioativo caia pela metade. Portanto, todos os elementos que você vê na natureza, ele tem um tempo, e principalmente os radioativos. Por quê? Ele tem um tempo que ele vai se desintegrando por conta própria, o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida ele pode ser expresso em quantidades de massa, porcentagem, mol ou número atômico. Bom, o que é importante a gente falar do tempo de meia-vida? De extrema importância. O tempo de meia-vida, tempo de meia-vida, ele não depende, não depende de fatores, olha isso, fatores externos. Isso é muito legal. Você não consegue mudar o tempo de meia-vida de nenhum átomo. Portanto, se você mudar a temperatura, se aumentar a pressão, diminuir a pressão, você não altera o tempo de meia-vida. Portanto, se você alterar a pressão, não altera. Se alterar a temperatura, você também não altera o tempo de meia-vida, e nem se você aumentar a quantidade do elemento, do material, ou diminuir a quantidade do material. Então a quantidade também não importa. O tempo de meia-vida é uma propriedade do próprio átomo. Então não depende de fatores externos. Você não consegue mudar o tempo de meia-vida de nenhum átomo. Portanto, vamos fazer um exemplo para entender melhor o que é isso, que as pessoas não estão entendendo ainda. Portanto, vamos para o exemplo. O exemplo diz o seguinte, o fósforo ele tem a massa 32 e o número atômico 15, certo? Bom, e o enunciado fala que o tempo de meia-vida do fósforo no organismo, portanto, o tempo de meia-vida, 1/2, é de 14 dias. Então, a massa dele cai pela metade no organismo em 14 dias. E ele pergunta o seguinte, qual será a massa do fósforo em 3, 4, 12, 42 dias.
Então, qual será a massa, ele pergunta, em 42 dias? Bom, você tem que 42 dias vão ser quantos tempos de meia-vida? 3. Por quê? 14 vezes 3 vai dar 4, 8, 12, 1, 3, 4. Portanto, em 42 dias, o fósforo vai cair, vai ter 3 meia-vidas. Portanto, ele tem uma massa inicial de quanto? Ele fala que tem uma massa inicial, ó, ele tem que dar a massa, ó, aquele que é a massa final, e ele tem que dar a massa inicial, ele fala que tem 80 gramas. Se tem uma massa inicial de fósforo, ó, ele ingeriu 50 gramas de fósforo. Ok, então aqui tem 100%. Aí vai ter o primeiro, passou os primeiros 14 dias, certo? Caiu a quantidade pela metade de gramas, então ficou com 40 gramas. Caiu mais 14 dias, mais um ciclo de meia-vida, portanto tem 20 gramas. E caiu novamente 14 dias, ó, 14, 14, 14, 42 dias. Ele vai ter 10 gramas. Portanto, essa vai ser a massa final de fósforo. Então, aqui, ó, foi a massa dividido por 2. Aqui, ó, a massa dividido por 4. E aqui a massa dividido, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. A massa dividido por 8. Então, você pode falar que a massa final, ó, olha essa forma, vai ser a massa inicial dividido por 2 e o número de quantidade o número de vezes que ocorreu os dias. Como assim? A quantidade de tempo de meia-vida. Como assim, ó? A massa final vai ser quanto que tinha? 80 dividido por 2, quantos ciclos de meia-vida se completaram? 3, dividido por 2 ao cubo. Portanto, a massa final vai ser 80 dividido por 8, 2 ao cubo. Então, a massa final vai ser 10 gramas. É só isso. A massa todos os elementos, todos os átomos têm um tempo de meia-vida. Tem uns tempos que é muito longo e tem uns tempos que é muito curto. O do fósforo é 14 dias. Bom, portanto, se isso daqui está elevado a algo, é uma função exponencial. E se está dividido, é uma função exponencial que está diminuindo em função do x. Portanto, isso aqui, ó, se você botar no gráfico, às vezes ele vai te dar o gráfico para você saber qual é a meia-vida do gráfico. Aqui, em tempo, pode ser em dias, anos, horas. E aqui, ó, a quantidade, massa. Você tem aqui 100% e a cada decaimento você vai cair ao quadrado. Portanto, se você tem 100%, aqui foi 100%, 50%, 25% e 12,5%, que é metade, ok? Então, ó, se você está no primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo, no primeiro ciclo, aqui você tem 0 ciclo, portanto 100%. No primeiro ciclo cai pela metade, 50 gramas, 50%. No segundo ciclo cai para metade de 50, 25%. E no terceiro ciclo cai para 12,5%. Então isso é uma função exponencial, em que começa na massa inicial de 100%, quando está no zero, no ciclo zero, e forma essa curva aqui, ó, exponencial, ok? E ela tende a zero, ela nunca vai chegar em zero. Por quê? Porque sempre vai ter uma porcentagem. Mas os átomos deixam de existir quando passa para, por exemplo, a partir da quinta meia-vida, a quantidade de massa daquele átomo é muito pequena. Então vai ficar, o quinto seria 12,5 dividido por 2. A partir do sexto já não tem, você não consegue mais observar aquela quantidade de massa. Por quê? Porque vai ficar 12,5, vai ficar 6,25, certo? Qual é a metade de 6,25? Vai ficar dividido por 2, vai ficar 3,175. E depois vai
vai diminuindo, vai chegar um momento que vai ficar zero, sei lá, vai diminuir por 2. Só você fazendo aí que fica melhor. Bom, então quando você tiver um gráfico de meia-vida, você tem que saber se tem 100, caiu para 50, aí você sabe a quantidade da massa em um intervalo de meia-vida, sempre saindo do 0 para 1. Então, às vezes, ele vai te dar um gráfico para você saber a quantidade de meia-vida. O que é importante falar? Vou apagar isso aqui. O que é importante dizer essa aula? Que quando o seu corpo ele está vivo, quando você está vivo, o corpo humano, quando está vivo, ele tem 100% de carbono 14 no organismo. Quando o organismo morre, o carbono 14, 6, né? Ele tem um decaimento para... ele libera uma beta, portanto ele vai formar o nitrogênio 14, 7. E para que isso ocorra, demora um tempo de que 5.730 anos. Agora você vai ficar abismado. Por quê? Como que a gente consegue falar qual é a idade de uma múmia, por exemplo? A idade da múmia, a gente pega o osso, onde tem carbono, porque a gente é constituído de carbono, e a gente pega um carbono e vê esse decaimento, quanto a concentração, se tem nitrogênio. Se tiver nitrogênio, é porque aquela múmia vai ter 5.730 anos. Então é com o decaimento do carbono que a gente, e sabendo o tempo de meia-vida dele, que a gente sabe datar os animais, sabe falar que ele está vivo, que é milhões de anos atrás, por causa dessa datação. Porque o carbono, quando o organismo está morto, acontece o decaimento do carbono, liberando uma partícula beta, se formando o nitrogênio 14,7, ok? Então isso aqui é o decaimento do carbono, que tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos, ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, que vai ser de radioatividade 3, e a gente vai falar de fissão e fusão nuclear, que é um dos assuntos mais tristes, né? Porque a gente usou a fissão nuclear justamente para a produção de bombas nucleares e para a gente matar os próprios humanos. A gente é a única espécie que cria objetos para matar a nossa própria espécie, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!